Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Vamos iniciar o quinto tema do nosso curso de Raciocínio Lógico Matemático para concursos públicos, tautologia, contradição e contingência. Desde já, eu digo para vocês que o tema tautologia, contradição e contingência é um dos mais fáceis do nosso curso. Mas para entendê-lo, vocês precisam ter em suas mentes a ordem de prevalência dos conectivos lógicos e também a tabela verdade. Se você não domina esses tópicos, esses assuntos, eu sugiro que pause esse vídeo e assista essa videoaula que está aqui neste card. A partir dela, nós estudamos a ordem de prevalência dos conectivos lógicos e também a tabela verdade. Beleza? Se você vem acompanhando o curso desde o início, não terá dificuldade alguma com esse tema que nós iremos estudar. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Vamos começar. Então, o que é uma tautologia? Quando nós estamos diante de uma proposição composta, formada por duas ou mais proposições simples, para que essa proposição seja uma tautologia, a sua tabela verdade deve possuir apenas valores lógicos verdadeiros, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que estão fazendo a sua composição. Esse é o conceito, é a ideia do que é uma tautologia. E apenas com o seu conceito, nós já conseguimos resolver vários exercícios. Vejam como o concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins para o cargo de agente de fiscalização, cobrou esse tema. A respeito de estruturas lógicas, julgue o item. A proposição a Terra é plana ou a Terra não é plana é uma tautologia. Bom, para a gente descobrir se essa proposição é uma tautologia, nós precisamos construir a sua tabela verdade. Galera, essa proposição ela é formada, ela é composta pelas proposições P, a Terra é plana, e a negação de P, a Terra não é plana. Essas proposições simples estão unidas, estão conectadas pela disjunção, o conectivo ou. Feita essa identificação do conectivo e das proposições, nós podemos transformar a linguagem escrita em uma linguagem lógica. Com a linguagem lógica, pessoal, fica fácil a gente construir a tabela verdade. A tabela verdade para a proposição P possui apenas duas linhas. Então, a proposição P pode assumir dois valores, verdadeiro e falso. A negação de P, onde tem verdadeiro, nós colocamos falso. Onde tem falso, nós colocamos verdadeiro. E assim, nós podemos fazer a tabela verdade da disjunção. Lá pela tabela verdade padrão, aquela que eu mostrei para vocês no início da nossa aula, que eu disse para vocês que vocês precisam ter ela em suas mentes. Para que uma disjunção seja verdadeira, basta que apenas um dos valores lógicos das proposições que estão compondo ela seja verdadeiro. Percebam que nas duas linhas nós temos essa situação. Então,
Verdadeiro por falso, a disjunção da verdadeira. Falso por verdadeiro, a disjunção também da verdadeira. Olhem para o conceito. Olhem para essa tabela verdade. Nós temos uma proposição composta cujos valores lógicos são apenas verdadeiros, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que estão compondo essa proposição. É exatamente o conceito de tautologia representado em uma tabela verdade. Qual é o gabarito do nosso exercício? Correto, pessoal. A questão está certa. A proposição a Terra é plana ou a Terra não é plana é uma tautologia. Beleza? É só isso, professor? É só isso, galera. Mas faça outro exercício aí. Eu entendi, eu achei fácil, mas eu gosto de praticar. Então vamos lá, vamos fazer outro exercício. Concurso da Prefeitura de Joinville, no estado de Santa Catarina, para o cargo de auxiliar de educador. Assinale a opção que corresponde a uma tautologia. Galera, quando nós olhamos para as alternativas, duas delas nós já podemos descartá-las. Por quê? Pelo conceito de tautologia, nós precisamos de uma proposição composta. Olhem para a letra A, o número 7 é primo. E olhem para a letra D, Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina. Nessas duas alternativas, nós temos proposições simples. Então, não há o que se falar tautologia diante de uma proposição simples, pessoal. Ficamos com as letras B, C e E. Então, vamos descobrir qual dessas proposições é uma tautologia. Na letra B, nós temos uma conjunção formada pelas proposições P, hoje chove em Joinville, e a sua negação. Hoje não chove em Joinville. Então, a linguagem escrita pode ser representada por uma linguagem lógica. P e não P. Feita essa identificação da estrutura, nós podemos fazer a tabela verdade. Então, do mesmo jeito que nós fizemos no exercício anterior, nós temos a tabela verdade da proposição P. A partir dela, podemos construir a tabela verdade da sua negação e assim fazer a tabela verdade da conjunção. Galera, a conjunção só é verdadeira quando os valores lógicos das duas proposições são verdadeiros. Em nenhuma das linhas nós temos essa situação. Ou seja, essa conjunção só possui valores lógicos falsos. A letra B pode ser a resposta do nosso exercício? Não. Para que seja a resposta, os valores lógicos devem ser somente verdadeiros. Beleza? Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos uma disjunção exclusiva, o conectivo ou. Essa proposição é formada pelas proposições simples. P, Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, e pela sua negação. Joinville não é a maior cidade do estado de Santa Catarina. Então, feitas essas identificações,
podemos ter uma linguagem lógica da disjunção exclusiva. Novamente, temos a tabela verdade para uma proposição, a proposição P. Então, P pode assumir valor lógico verdadeiro e falso. A sua negação basta trocar os valores e assim construir a tabela verdade da disjunção exclusiva. Galera, quando nós estamos diante de uma disjunção exclusiva, para que ela seja verdadeira, os valores lógicos das proposições simples que estão fazendo a sua proposição precisam ser diferentes. Ou seja, se eu tenho verdadeiro e falso, o valor lógico da disjunção exclusiva é verdadeiro. Se eu tenho falso e verdadeiro, o valor lógico da disjunção exclusiva também é verdadeiro. Então, percebo, temos uma proposição que possui somente valores lógicos verdadeiros, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que estão fazendo a sua composição. Estamos diante de uma tautologia. Então, a letra C, a resposta, professor, do nosso exercício, é a resposta do nosso exercício. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Mas e essa letra E? Por que é que ela não é a resposta? Muito bem, pessoal. Eu gostei da pergunta. Gostei da curiosidade em saber por que é que a letra E não pode ser a resposta desse exercício. Se nós estivéssemos fazendo uma prova, é claro que ao achar a resposta correta, nós devemos passar para a próxima questão. Afinal, nós não temos tempo. O tempo é precioso na hora de fazer uma prova. Mas nós estamos em um curso, aprendendo a matéria, construindo o conhecimento. Então é válido a gente entender, ver por que é que a letra E não pode ser a resposta do exercício. Quando nós olhamos para essa alternativa, nós podemos perceber que ela é formada por uma condicional e por uma conjunção. Fazendo a identificação das proposições simples que estão compondo essa proposição, nós temos a proposição P, a proposição Q e a negação da proposição P. Através dessa identificação, nós podemos transformar a linguagem escrita em uma linguagem lógica. Nós temos P e Q implica não P. E aí, como é que nós construímos a tabela verdade de uma proposição com essa característica? Nós precisamos saber da ordem de prevalência dos conectivos lógicos. Nós temos duas proposições, P e Q. Então, a tabela verdade possui 4 linhas e os valores lógicos assim são distribuídos. Pela ordem de prevalência dos conectivos lógicos, se nós temos uma conjunção, uma condicional e uma negação, o primeiro conectivo que nós resolvemos é a negação. Entre a conjunção e a condicional, nós resolvemos primeiro a conjunção. Está aqui. Para que a conjunção seja verdadeira, os valores lógicos das duas proposições devem ser verdadeiros. Essa situação acontece apenas na primeira linha. Agora sim, construída a tabela verdade da negação e da conjunção, nós podemos construir a tabela verdade da condicional. A condicional só é falsa em uma situação.
é quando a proposição antecedente é verdadeira e a proposição consequente é falsa. Lembram? Vera Fischer, feia? Pois é, essa situação ocorre apenas na primeira linha. Então, os valores lógicos das demais linhas são todos verdadeiros. Galera, essa proposição possui apenas valores lógicos verdadeiros? Não. A primeira linha possui um valor lógico falso. Então, ela não pode ser uma tautologia. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir. Galera, nós acabamos de estudar a tautologia. O que seria uma contradição? A ideia é muito parecida. Quando nós estamos diante de uma proposição composta, para que essa proposição seja uma contradição, a tabela verdade dessa proposição composta deve possuir apenas valores lógicos falsos, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que estão fazendo parte dessa proposição composta. Essa é a ideia. É o conceito do que é a contradição. E como sempre, vamos pegar o conceito e vamos aplicá-lo na resolução de uma questão. Vejam como o concurso da Goinfra para o cargo de gestor de engenharia cobrou esse tema. Sobre os conceitos de tautologia, contradição e contingência, é correto o que se afirma a alternativa. Letra A. A contradição é toda proposição em que a última coluna da tabela verdade é composta somente pelo valor lógico verdadeiro. Não, né, pessoal? Nós acabamos de ver que os valores lógicos devem ser falsos. Então, letra A está incorreta. Letra B. Tautologia é toda a proposição em que a última coluna da tabela verdade é composta somente pelo valor lógico falso. Não. Tautologia só possui valor lógico verdadeiro. Então, a letra B também está incorreta. Letra C. A negação de uma proposição tautológica é uma contradição. Opa! Parece que encontramos a resposta do nosso exercício. Pessoal, no exercício anterior, nós construímos essa tabela verdade. E nós vimos que essa proposição é uma tautologia. Só possui valor lógico verdadeiro. A letra C está dizendo que a negação de uma proposição tautológica é uma contradição. De fato, se a gente pegar essa proposição e fazer a sua negação, significa dizer que onde tem verdadeiro na proposição inicial, nós vamos colocar falso em sua negação. Então, veja, nós temos uma proposição tautológica, a qual a sua negação só possui valor lógico falso. Ou seja, nós estamos diante de uma contradição. Por isso, a letra C de como é bom estudar raciocínio lógico é a resposta do nosso exercício. Beleza?
Tranquilo? Beleza, professor. Faça outro exercício aí para a gente reforçar a ideia de contradição. Pois vamos fazer outro exercício. Concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para o cargo de agente legislativo. A alternativa que apresenta uma contradição lógica é: letra A. Mário é deputado estadual ou Mário não é deputado estadual. Pessoal, quando nós olhamos para a letra A, nós podemos perceber que estamos diante de uma disjunção composta pelas proposições Mário é deputado estadual e Mário não é deputado estadual. Essa proposição pode ser representada como sendo P ou não P. Beleza. Com isso, nós conseguimos construir a sua tabela verdade. Quando olhamos para a tabela verdade dessa disjunção, nós podemos observar que ela só possui valor lógico verdadeiro, pessoal. E quando uma proposição só possui valor lógico verdadeiro, ela é uma tautologia e não uma contradição. Então, a letra A não é a resposta do nosso exercício. Vamos para a letra B. Essa alternativa nos traz uma conjunção, também formada pelas proposições simples. Mário é deputado estadual, Mário não é deputado estadual. Feitas essas identificações, nós conseguimos transformar a linguagem escrita em uma linguagem lógica. Então, como é que nós podemos representar essa sentença da letra B? Nós podemos representar como sendo que e não que. Diante da estrutura, fica fácil a gente construir a tabela verdade. Pessoal, nós temos uma conjunção. A conjunção só é verdadeira quando os valores lógicos das proposições simples que estão fazendo a sua composição são ambos verdadeiros. Percebam que nós não temos essa situação. Ou seja, essa conjunção formada pelas proposições que e não que só possui valor lógico falso. O que foi que nós encontramos? Nós encontramos uma contradição, uma proposição composta, formada por valores lógicos falsos, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que estão compondo essa conjunção. Professor, então a letra B é a resposta da nossa questão? Exatamente, pessoal. A letra B é uma contradição, a resposta do nosso exercício. Percebam que na letra C nós não temos somente valores lógicos falsos. Na letra D, nós temos a mesma situação. Nós temos uma proposição que possui uma tabela verdade mista, com valor lógico verdadeiro e valor lógico falso. Não pode ser uma contradição. A letra E, nós temos a negação da negação de uma proposição simples. Então, não há o que se falar em contradição para proposições simples. Lembre-se, tanto a tautologia quanto a contradição, nós precisamos ter uma proposição composta, pessoal.
Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Nós estamos entendendo. Nós já sabemos o que é uma tautologia, uma contradição. Só falta a gente saber o que é uma contingência. Galera, uma proposição composta será uma contingência quando ela não for uma tautologia e também não for uma contradição. O que é que nós podemos concluir com isso? Só existem 3 tipos de tabela verdade. Ou uma tabela verdade será uma tautologia, só possuir valores lógicos verdadeiros, ou ela será uma contradição, somente possuir valores lógicos falsos, ou ela será uma contingência, possuir valores lógicos mistos, verdadeiros e falsos. Essa é a ideia, pessoal, da tautologia, da contradição e da contingência, representada em suas respectivas tabelas verdades. No próximo vídeo, teremos uma super aula de resolução de exercícios, com tudo junto e misturado, para que você não perca nenhuma questão sobre tautologia, contradição e contingência no seu concurso público. Se gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos e nas suas redes sociais. A sua participação é muito importante. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.